A gente viu no vídeo anterior como lidar com EDOs de segunda ordem que são lineares com coeficientes constantes. Mas, na verdade, tudo que a gente fez lá vale também para EDOs de qualquer ordem, de ordem superior, que são lineares com coeficientes constantes. Então, vamos considerar uma EDO de ordem n, digamos, linear com coeficientes constantes. É fácil mostrar, e é fácil mesmo, vou botar na lista de exercício, que se a gente pega duas soluções dessa EDO e soma, a gente continua com uma solução dessa EDO. E se a gente pega uma solução dessa EDO e multiplica por alguma constante, algum escalar real, a gente continua com uma solução dessa EDO. Então, na verdade, o que eu estou dizendo é que combinações lineares de soluções dessa EDO são ainda soluções dessa EDO. Isso não é muito surpreendente, porque a gente lembra que tem uma relação com o que a gente está fazendo aqui, com essas EDOs lineares de coeficientes constantes, com sistemas de equações lineares, que a gente viu lá em álgebra linear. Então, da mesma forma para a álgebra linear, se a gente soma soluções de uma equação linear, vai dar uma solução, e se a gente multiplica por escalar também. É a mesma coisa que acontece aqui e, na verdade, é a mesma prova. Então, como no vídeo anterior, a gente considera o polinômio, que a gente chamou de P de R, associado a essa EDO. E aí, o que a gente faz é olhar para as raízes desse polinômio. Então, se eu tenho uma raiz real, digamos com multiplicidade m, então, é elevado a essa raiz vezes x, x que multiplica é elevado a raiz vezes x, etc, etc, até x elevado a m menos 1 é elevado a raiz vezes x, todas essas são soluções da minha EDO. E como a gente está vendo, se eu pego combinações lineares dessas soluções, eu também vou ter soluções da minha EDO. E a mesma coisa acontece se a gente tem uma raiz complexa. Lembra só que se eu tenho uma raiz complexa desse meu polinômio, como meu polinômio tem coeficientes reais, as raízes complexas aparecem em pares, né, de raízes conjugadas, de complexos conjugados. Então, se a gente tem uma raiz, digamos, alfa mais i beta, então é elevado a alfa x cosseno de beta x e é elevado a alfa x seno de beta x são soluções. Mas também, se essa minha raiz tem multiplicidade m, digamos, então x que multiplica é elevado a alfa x cosseno de beta x e x que multiplica é elevado a alfa x seno de beta x também vai ser uma solução. E potências desse x também, ou seja, x elevado a alguma coisa é elevado a alfa x cosseno de beta x, x elevado a essa coisa é elevado a alfa x seno de beta x, também são soluções para até a x elevado a m menos 1. Né? Parecido com o que aconteceu no caso de raiz real. E se essas coisas são soluções, combinações lineares também são soluções. Então, a gente está vendo que combinações lineares dessas soluções que a gente está apresentando são soluções também. E mais ainda, não existem outras soluções do que essas que a gente acabou de falar. Isso é menos óbvio, é menos fácil de mostrar, mas segue do raciocínio que a gente fez no caso anterior. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas segue daquele mesmo raciocínio. Vamos ver alguns exemplos. Aqui nesse primeiro exemplo a gente está com essa EDO. Nota que é uma EDO linear com coeficientes constantes de ordem 4. Então é y 4 linhas, menos 3y 3 linhas, mais 3y 2 linhas, menos y' igual a zero. E o que a gente quer é achar a solução geral. Bom, então o que a gente faz é escrever essa EDO como d4 menos 3d3 mais 3d2 menos d aplicado em y. Vou olhar para o polinômio, então o meu polinômio é r à quarta menos 3r ao cubo mais 3r ao quadrado menos r. Eu quero achar as raízes desse polinômio. Então, para isso, eu vou botar esse r em evidência, aí eu fico com r ao cubo menos 3r ao quadrado mais 3r menos 1. Eu noto que isso aqui é r menos 1 ao cubo. E pronto, já achei as raízes do meu polinômio. Eu vou ter raiz 0 com multiplicidade 1 e raiz 1 com multiplicidade 3. Deixa eu escrever dessa forma. Então, eu tenho raízes 0, 1, 1 e 1, digamos. Ou seja, é uma raiz 1 com multiplicidade 3. Então, a solução da minha EDO é o quê? Y igual a C1 é elevado à primeira raiz vezes x, C2 é elevado à segunda raiz vezes x, C3, mas aí tem a multiplicidade, né? Então, x é elevado à raiz vezes x e C4, x ao quadrado, é elevado à raiz vezes x. Ou seja, é elevado a zero é 1,
C2 é elevado a x, C3x é elevado a x, C4x ao quadrado é elevado a x. E pronto. Nesse segundo exemplo, a gente está de novo com uma EDO de ordem 4. Então, é y 4 linhas, mais 2y 2 linhas, mais 1 igual a zero. Eu vou escrever isso como d à quarta mais 2d ao quadrado mais 1 aplicado em y igual a zero, ou seja, o meu polinômio é r à quarta mais 2r ao quadrado mais 1. E aí eu noto que esse polinômio é r ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado. E quais são as raízes de r ao quadrado mais 1? Bom, se r ao quadrado mais 1 é zero, é porque r ao quadrado é igual a menos 1. Ou seja, as minhas raízes são i e menos i. Só que com multiplicidade 2 por causa desse quadrado. Então, i e menos i de novo. Deixa eu escrever de outra forma. I menos i. Ou seja, raiz i com multiplicidade 2, raiz menos i com multiplicidade 2. Então, como é que fica a minha solução? Então, a solução geral da EDO é y igual a C1. Bom, aqui eu estou com alfa igual a 0 e beta igual a 1. Então, é elevado a zero, não vou nem colocar cosseno de 1 vezes x, C2 seno de 1 vezes x, C3 x cosseno de 1 vezes x, e não está cabendo aqui, deixa eu voltar para cá, C4 x seno de 1 vezes x. Ou seja, C1 cosseno x, C2 seno x, C3x cosseno x, C4x seno x. E pronto. Vamos agora ver como lidar com EDOs lineares com coeficientes constantes que não são homogêneos. Até agora a gente está tratando só do caso homogêneo, ou seja, o caso aquele f é zero. Vamos ver agora como tratar do caso não homogêneo. E de novo, a situação aqui é bem parecida com a da álgebra linear. Lembra na álgebra linear, se você tem um sistema de equações lineares não homogêneo e você quer achar a solução geral, digamos, o conjunto de soluções, como é que você faz? Você poderia achar o conjunto de solução do sistema homogêneo associado, ou seja, botando zero, depois da igualdade, e depois achar uma única solução do sistema não homogêneo, do seu sistema original, e quando você soma a solução geral, entre aspas, do sistema homogêneo com uma solução particular do seu sistema não homogêneo, você está, de certa forma, encontrando, você está encontrando todas as soluções do seu sistema não homogêneo. A mesma coisa acontece aqui. A gente vai considerar a EDO linear com coeficientes constantes homogênea associada à nossa EDO não homogênea, catar uma solução para ela, digamos a solução geral para ela, a gente já sabe como fazer isso, e depois procurar uma solução particular da nossa EDO não homogênea. Então, o que eu estou dizendo é que se a gente tem uma solução da EDO homogênea associada, digamos YH, e eu tenho uma solução particular da minha EDO não homogênea, da minha EDO original, da EDO que eu estou querendo resolver agora, então estou chamando de YP, então quando eu somo essas duas coisas, eu tenho uma solução da minha EDO não homogênea. E é fácil ver isso. Vamos fazer essa prova rapidinho. Então, o que eu quero ver? Eu quero ver que YH mais YP, quando eu substituo na minha EDO não homogênea, vai dar uma solução. Então, vamos substituir, o lado esquerdo dessas duas EDOs é igual, então vamos substituir. E aí é só fazer conta. A gente vê que derivada de uma soma é a soma das derivadas, aquela famosa regra da soma lá do cálculo 1. E aí a gente agrupa tudo que é YH, agrupa tudo que é YP. Como YH é solução da EDO homogênea, esse pedaço do YH vai dar zero. Como YP é solução da EDO não homogênea, esse pedaço do YP vai me dar F. Então, 0 mais F é F. E pronto, sim, YH mais YP é a solução da EDO não homogênea. Então, a moral da história aqui é que se a gente quer achar a solução geral de uma EDO linear com coeficientes constantes não homogênea, basta a gente achar a solução geral da EDO linear com coeficientes constantes homogênea associada, o que é fácil, a gente sabe fazer, e depois somar com alguma solução particular da minha EDO não homogênea. E como é que a gente faz para achar uma solução particular da EDO não homogênea? Bom, aí depende dessa f, Se a minha função f, que está aparecendo do lado direito da minha EDO, for muito complicada, aí pode ser um problema bem difícil achar uma solução particular. Mas se eu estou com uma função f mais simples, aí pode ser um problema mais fácil. Por exemplo, se essa f é um polinômio, como eu sei que derivadas de polinômios são polinômios,
eu posso chutar uma solução, uma YP, que seja um polinômio também. A mesma coisa vale se eu estou com um exponencial, ou seno, ou cosseno. Eu vou chutar, vou tentar pegar uma solução, uma YP, que tenha, digamos, a mesma cara da minha F. E aí, tentar, achar coeficientes que fazem a coisa funcionar. Esse é o método dos coeficientes a determinar. Vamos ver alguns exemplos. Nesse exemplo, a gente quer a solução geral dessa EDO, é uma EDO linear com coeficientes constantes, mas não é mais homogênea. Então, é y 4 linhas mais 2y 2 linhas mais y igual a 5. A gente já viu a solução da EDO homogênea associada. Então, já vimos que a EDO homogênea associada tem solução geral, que a gente está chamando de YH, igual a C1 cosseno x, C2 seno x, C3x cosseno x e C4 x seno x. Então, o YH a gente já viu, foi lá no exemplo 2. Falta eu achar o YP, né? Uma solução particular dessa EDO. Então, vamos achar uma solução particular da EDO não homogênea, dessa nossa EDO original, da EDO cuja solução a gente está procurando. Então, para isso, eu vou notar que a minha função f é uma constante. Então, eu vou buscar uma solução YP, né? Estou buscando uma solução YP que seja também constante. Né? É um chute. A gente não sabe se vai ter uma solução dessa forma a princípio, mas eu imagino que, como f é constante, talvez uma solução constante eu tenha. Porque, nota, se YP é uma constante e eu quero jogar aqui, quando eu achar a derivada segunda, a derivada quarta, etc., vai zerar, né? A derivada de constante é zero. Então, vai ficar aqui a constante igual a constante. Então, tem uma chance da minha solução constante funcionar. Na verdade, por esse raciocínio que a gente acabou de fazer, a gente sabe que vai ter uma solução constante. Mas a melhor maneira, dá para pensar dessa forma que a gente fez, mas a melhor maneira é dizer, sei lá, digamos, YP igual a A para algum A real. Então, como a gente estava dizendo, se meu YP é constante, derivada de constante, é zero. Então, YP 2 linhas é zero, YP 3 linhas é zero, YP 4 linhas é zero, e assim por diante. Eu não preciso mais do que isso, porque a minha EDO tem ordem 4. Então, substituindo na minha EDO, o que eu tenho? YP 4 linhas, mais 2YP 2 linhas, mais YP tem que ser igual a 5. Né? Isso, a gente quer que isso aqui seja uma solução dessa EDO, então significa que quando eu substituo isso aqui na EDO, tem que dar a igualdade. Então, substituir tem que dar 5. Mas eu já, com essa YP, eu fiz essas contas, aqui é 0, 2 vezes 0, aqui é o A, né? Meu YP é A, tem que ser igual a 5, ou seja, como a gente já devia estar imaginando, o A tem que ser igual a 5. O que a gente está vendo é que, então, YP igual a 5 é a solução particular da minha EDO. Então, a solução geral é o quê? Bom, é o YH mais o YP, meu YH está aqui. Então, C1 cosseno de x, C2 seno de x, C3x cosseno de x, C4x seno de x, mais, né, isso aqui tudo que eu escrevi foi o meu YH mais o meu YP, que é 5. Pronto, essa é a solução geral da minha EDO não homogênea, essa daqui. Nesse quarto exemplo, a gente está agora com uma EDO de segunda ordem, né? É y 2 linhas mais y' igual a x. E a gente quer a solução geral. Na verdade, a gente já sabe a solução geral dessa EDO. Ela já apareceu para a gente lá na lista 11. Então, a gente resolveu via redução de ordem, né? A gente considerou o y ausente e resolveu essa EDO. Só que ela é uma EDO linear com coeficientes constantes, então a gente pode resolver com os métodos que a gente está vendo agora. Então, a EDO homogênea associada é o quê? Y 2 linhas mais y' igual a zero, que eu estou vendo como d ao quadrado mais d aplicado em y igual a zero. Então, meu polinômio é r ao quadrado mais r, vou botar o r em evidência, e eu tenho raízes 0 e menos 1. Então, a solução da EDO homogênea é YH igual ao quê? C1 é 0x mais C2 é a menos 1 vezes x.
ou seja, C1 mais C2 é a menos x. Falta eu achar o quê? A solução particular, para poder somar com essa YH e chegar na solução geral dessa EDO. Então, vamos agora achar essa solução particular YP. Como no exemplo anterior, a gente olha para quem é a f, e a f é x, ou seja, é um polinômio. Então, a gente pode supor, né, vamos buscar, melhor dizendo, uma solução YP também polinomial. E a questão é polinômio de que grau? Bom, a f tem grau 1. Será que eu pegar YP de grau 1 funciona também? Vamos pensar, se a YP é um polinômio, se YP tem grau n, então quando eu derivo YP', eu fico com grau n menos 1, e YP duas linhas, o grau cai mais ainda, é n menos 2. A minha YP tem que satisfazer a minha EDO. Né? Eu tenho que ter essa igualdade, é o que a minha EDO diz. Minha EDO diz que y duas linhas mais y' tem que ser x. Se eu quero uma solução particular, ela tem que ser solução, tem que satisfazer. Desse lado direito, qual é o grau? Aqui tem grau n menos 2, tem grau n menos 1. Então, eu tenho grau n menos 1. E isso aqui tem grau 1. Aqui o que eu estou escrevendo são os graus. Ou seja, n menos 1 tem que ser 1, o que me diz que o n tem que ser 2. Então, esse YP que eu estou procurando tem que ser um polinômio de grau 2. Eu vou tomar, então, a YP como, bom, polinômio genérico de grau 2, algum ax ao quadrado, mais bx mais c. E eu quero achar a, b e c. Então, com esse YP, se eu derivo, eu fico com 2ax mais b, e se eu derivo de novo, eu fico com 2a. Né? A minha EDO é uma EDO de segunda ordem, preciso achar a derivada, e a derivada segunda já achei. E como YP eu quero que seja a solução da EDO, eu tenho que ter que YP duas linhas mais YP' tem que ser igual a x. É isso que a minha EDO me diz. Então, YP duas linhas, 2a. YP', 2ax mais b. Isso tem que ser x. Deixa eu reescrever dessa forma. 2ax mais 2a mais b igual a x. Esse polinômio do lado esquerdo tem que ser igual a esse polinômio do lado direito. Quando que dois polinômios são iguais? Quando os termos de mesmo grau são iguais dos dois lados. Então, por igualdade de polinômios, temos que ter 2a igual a 1 e 2a mais b igual a 0. Né? Termo de grau 1 igual a termo de grau 1, termo de grau 0 igual a termo de grau 0. 2a igual a 1 já me diz quem é a. A igual a 1 sobre 2. Então, quem é b? b é menos 2a, ou seja, menos 1. Então, como é que fica o meu yp? Meu yp era ax ao quadrado, então 1 sobre 2x ao quadrado, mais bx, então menos 1 vezes x, mais c. Nota que o c nem apareceu aqui, né? O que isso está me dizendo é que eu não tenho nenhuma restrição sobre C. C pode ser qualquer coisa, e se ele pode ser qualquer coisa, eu posso tomar ele como zero. Então, eu nem vou botar a minha constante aqui, nem vou botar o C aqui. Então, eu estou com x ao quadrado, sobre 2, menos x. E a solução geral da EDO era o quê? YH mais YP, YH era C1 mais C2 é a menos x, mais o meu YP, que é x ao quadrado sobre 2, menos x. Nota o seguinte, aquele C que a gente falou, é uma constante qualquer, né? O meu C não tem restrição nenhuma, eu posso tomar ele como zero, e aí ele nem apareceu aqui. Se eu tivesse posto mais C aqui, digamos, não sei o que é para botar, eu ponho mais C. Nota, esse C ele podia ser englobado por esse C, né? Eu tenho uma constante arbitrária, eu teria uma constante arbitrária, eu posso juntar as duas numa nova constante arbitrária. E é inclusive por isso que o C nem apareceu aqui na minha equação, porque já tinha essa constante arbitrária sendo somada na solução geral. Nesse exemplo 5, a gente quer a solução geral dessa EDO linear de terceira ordem com coeficientes constantes. Nota que ela não é homogênea, né? O meu f de x aqui é esse cosseno x. E se eu quero a solução geral, eu tenho que primeiro achar a solução da homogênea associada. Então, a EDO homogênea associada, deixa eu já escrever dessa forma, é d ao cubo mais d ao quadrado menos 2d aplicado em y igual a 0. Então, o meu P de R, meu polinômio, é R ao cubo
mais r ao quadrado menos 2r. Deixa eu botar r em evidência. Então, r ao quadrado mais r, opa, isso aqui é um menos 2. Aqui vai ter uma raiz zero, mas isso aqui eu sei achar as raízes também, né? Usando Bhaskara ou usando o seu método favorito de achar raízes, eu consigo fatorar isso como r menos 1, r mais 2, e as minhas raízes são 0, 1 e menos 2. Então, a solução da EDO homogênea associada é o quê? C1 é elevado a 0x, C2 é elevado a 1x, C3 é elevado a menos 2x. Ou seja, o meu YH é C1, C2 é elevado a x, C3 é elevado a menos 2x. Falta agora achar a solução da não homogênea. Então, achar aquela solução particular. Então, falta achar esse YP. E aí, a gente olha para quem é o meu f de x. Meu f de x é 5 cosseno x. Então, se a minha f é uma função trigonométrica, eu vou procurar uma yp parecida. Então, vamos buscar uma solução da forma... Deixa eu botar para baixo. Bom, será que eu posso escrever a cosseno x aqui simplesmente? Pensa um pouquinho. O que vai aparecer do lado de cá, que tem que ser igual a 5 cosseno x, é uma mistura das derivadas da yp que eu tomar. Só que derivada de cosseno é menos o seno, derivada de seno é o cosseno e assim por diante. Então, quando eu misturo as derivadas, pode aparecer seno também. Mas do lado direito tem que aparecer só cosseno. Então, para a gente ter chance disso funcionar, eu vou tomar a cosseno x, sim, mas eu tenho que pegar alguma coisa seno x, né? Pode ser que na minha solução particular apareça seno, já que cosseno e seno têm derivadas uma da outra, a menos de sinal. Então, com a yp dessa forma... Bom, vai ter que aparecer até a derivada terceira, vamos achar essas derivadas. A minha yp' é a derivada disso aqui, a derivada do cosseno é menos o seno, então menos a seno x mais b cosseno x. Vou derivar de novo, então menos a cosseno x menos b seno x e derivar mais uma vez, 1, 2, 3, a seno x menos b cosseno x. Então, aí as minhas derivadas, o que eu vou fazer agora é substituir isso aqui na minha EDO. Então, a gente tem que ter que YP satisfaz a minha EDO. Então, YP é 3 linhas, mas eu já calculei isso. Isso é A seno x menos B cosseno x. Mais 2 vezes YP 2 linhas. Então, mais 2 vezes menos A cosseno x menos B seno x. Menos 2 vezes YP', então menos A seno x mais B cosseno x. Isso tudo tem que ser igual a 5 cosseno x. E não é 2 aqui não. Ainda bem que eu percebi isso antes de sair fazendo conta. Então vamos lá. Isso daqui tem que ser igual a isso. Então vamos agrupar tudo que tem seno e tudo que tem cosseno. Então, deixa eu botar o seno de x em evidência. Aqui eu estou com A menos B, menos 2 vezes menos A. Vou agrupar tudo que tem cosseno. Menos B, menos A, menos 2B. Isso tudo tem que ser igual a 5 cosseno de x. Então, não tem seno desse lado direito, né? Seno e cosseno são funções independentes entre si. Então, a gente tem que ter que A menos B mais 2A igual a 0, porque não tem seno do lado de cá, menos B menos A menos 2B igual a 5, né? Que o coeficiente do cosseno igual a 5, o coeficiente do seno igual a 0. Vamos ajeitar isso aqui um pouquinho mais. A mais 2A, então eu estou com 3A menos B igual a 0 e menos A menos 3B igual a 5. Esse é o sistema que a gente tem que resolver. Bom, é um sisteminha fácil, né? Um sisteminha 2 por 2. Por exemplo, se eu multiplico a equação de baixo por 3 e somo, eu me livro do A e eu fico com menos 10B igual a 15, ou seja, B igual a menos 15 sobre 10, então menos 3 sobre 2. Então, meu A, bom, 3A igual a B, então 3A igual a menos 3 sobre 2, ou seja, A é menos 1 sobre 2. Então, se eu achei o A e achei o B, eu achei a minha solução particular. Era A cosseno x, então menos 1 sobre 2
cosseno x, mais b seno x, então menos 3 sobre 2 seno x. Achei a minha solução particular, já tinha a minha solução geral da homogênea associada. Então, a solução geral procurada é o quê? A solução da homogênea associada, que era C1 mais C2 é elevado a x mais C3 é a menos 2x, mais esse meu YP. Deixa eu botar assim. Menos cosseno de x, menos 3 seno de x, sobre 2. E pronto. Nos próximos exemplos, faz junto comigo. Nesse sexto exemplo, a gente está com essa EDO, de novo, linear com coeficientes constantes de segunda ordem. Então, y duas linhas, menos 6y' mais 9y, igual a 27x² menos 6. Nesse exemplo, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a solução, né, aquele YH da homogênea associada. Então, a EDO homogênea associada é o quê? D ao quadrado menos 6D mais 9 aplicado em y igual a zero, para ser homogênea. Então, o meu polinômio associado é r ao quadrado menos 6r mais 9. Na verdade, isso tem raiz 3, né? Isso aqui eu vejo como r menos 3 ao quadrado. Então, eu tenho raízes 3 e 3 de novo, ou seja, raiz 3 com multiplicidade 2. Então, a solução da homogênea é C1 é a 3x, C2x é a 3x. Então, a gente já tem a solução da homogênea, vamos achar agora aquele YP. Então, vamos achar YP, a solução particular da não homogênea. E para isso a gente olha para a minha f. A minha f aqui é um polinômio, 27x² menos 6. E como a f é um polinômio, a gente supõe, né, a gente imagina que a yp deve ser um polinômio também. Então, vamos buscar uma solução yp, também polinomial. E aí a gente nota que se yp tem grau n, então a gente tem que ter, né, yp tem que satisfazer essa EDO. Então, eu estou com yp duas linhas, menos 6yp' mais 9yp igual a 27x² menos 6. Do lado direito, é claro que eu estou com uma coisa de grau 2. E o que está aparecendo do lado esquerdo? Bom, se esse cara tem grau n, esse tem grau n menos 1, esse tem grau n menos 2. O grau maior que aparece do lado de cá é o grau da yp, que é n. Então, eu tenho que ter n igual a 2. Ou seja, eu posso sim tomar uma yp, uma solução particular de grau 2. Então, tomamos a minha yp como sendo um ax² mais bx mais c. Bom, eu vou precisar da yp duas linhas, então vamos derivar isso aqui logo. Yp' é 2ax mais b e yp duas linhas é 2a. O que eu tenho que fazer agora? Substituir essa yp aqui nessa igualdade para achar esses coeficientes A, B e C. Então, a minha yp tem que satisfazer a minha EDO original. Yp duas linhas era 2a, yp' 2ax mais b, yp ax² mais bx mais c. E tudo isso tem que ser igual a 27x² menos 6. Vou agrupar os termos de mesmo grau aqui desse lado esquerdo. Então, o grau de x² só tem esse, então 9ax². Com x, aqui não tem, aqui tem 6 vezes 2, menos 12a. E aqui tem 9b, x. E de grau 0, 2a, menos 6b, mais 9c. Vou botar aqui para baixo, tudo isso tem que ser igual a 27x² menos 6. Agrupando os termos de mesmo grau fica fácil, porque esses dois polinômios têm que ser iguais. Então, os termos de mesmo grau têm que ser iguais do mesmo lado. O termo de grau 2 tem que ser igual ao termo de grau 2. Termo de grau 1 tem que ser igual ao termo de grau 1, que nem aparece aqui, então 0. E termo de grau 0 tem que ser igual ao termo de grau 0. Então, por igualdade, com dá a mais aqui, de polinômios, temos o quê? Termo de grau 2 igual a termo de grau 2, ou seja, 9a é 27. Termo de grau 1, então, menos 12a mais 9b tem que ser igual a termo de grau 1, que é 0. E termo de grau 0, 2a menos 6b mais 9c, tem que ser igual a termo de grau 0,
que é menos 6. E agora ficou fácil, né? Essa primeira linha vai me dizer quem é A, substituo o acho B, substituo o acho C. Então, se 9A é 27, é porque A é 27 sobre 9, que é 3. Aqui eu estou com menos 12A mais 9B igual a 0. Então, 9B é 12A, mais A é 3, então 12A é 36. Ou seja, o B é 36 dividido por 9, que é 6. E por último aqui, eu estava com 2A menos 6B mais 9C é menos 6. Então, 9C é menos 6, menos 2A. Opa! Então, menos 6, menos 2A, então menos 6 de novo. 6B, 6 vezes 6, 36. Então, eu estou com 36 menos 12, que é 24. Não está cabendo muito aqui, vou botar aqui mesmo. E tem um errinho aqui. 36 dividido por 9 não é 6, é 4. Então, se o B é 4, 6 vezes 4, 24. Agora está ficando melhor, porque 24 menos 12. 12 dividido por 9 é 4 terços. Então, a gente chegou que A igual a 3, B igual a 4, C igual a 4 terços. Então, meu YP é AX ao quadrado, então 3x ao quadrado, mais BX, são 4x, mais C, então 4 terços. E se a gente estranha um pouco essa fração aqui e falar, será que está certo esse negócio? É fácil testar, né? Esse YP tem que ser uma solução daquela minha EDO de segunda ordem original. Como isso aqui é só um polinômio, não tem constante, não tem nada complicado, é só derivar e jogar lá e ver que realmente satisfaz. Então, com essa YP eu já tinha achado YH. A solução procurada é o quê? YH mais YP. O meu YH era C1 é a 3x mais C2x é a 3x. E agora acabei de achar o YP. Então, 3x ao quadrado mais 4x mais 4 terços. E pronto, está aí a solução geral da minha DO linear com coeficientes constantes não homogênea. E nesse sétimo e último exemplo, a gente quer a solução dessa EDO y3' menos 3y2' igual a e elevado a x. Nesse exemplo, tenta fazer. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Bom, então vamos lá. Como nos outros exemplos, a primeira coisa é achar a YH, né? Então, a EDO homogênea associada é d ao cubo, menos 3d ao quadrado, aplicada em y igual a 0. Então, o meu polinômio é r ao cubo menos 3r ao quadrado. Deixa eu botar esse r ao quadrado em evidência. Eu fico com r menos 3 e eu tenho as três raízes aí. Então, eu tenho a raiz 0 com multiplicidade 2, deixa eu botar 0 e 0 de novo, e a raiz 3. Então, o meu YH fica o quê? C1 é elevado a 0x, C2x é elevado a 0x e C3 é elevado a 3x. Ou seja, C1 mais C2x mais C3 é elevado a 3x. Então, já achei o YH, está faltando eu achar o YP. Então, vamos achar o YP, e aí a gente nota que essa minha f é uma exponencial, e eu busco, então, uma solução YP que seja também uma exponencial, né? A gente nota que derivadas de exponencial são, de novo, exponenciais. Então, buscamos uma YP da mesma cara, digamos, um A é elevado a x. Eu vou precisar das derivadas, mas as derivadas dessa função são a própria função, né? Então, YP', YP duas linhas, YP três linhas, etc. São sempre o A é elevado a x. Então, isso tem que ser uma solução da minha EDO original, ou seja, eu tenho que ter que YP três linhas menos 3YP duas linhas igual a E elevado a x. YP três linhas é o próprio A é elevado a x. YP duas linhas, A é elevado a x, tem que ser E elevado a x. A menos 3A, eu estou com menos 2A é elevado a x, igual a E elevado a x. Ou seja, menos 2A tem que ser 1. Então, já sei quem é A. A é menos 1 sobre 2. E pronto, já achei a minha YP. Então, minha YP é menos 1 sobre 2 é elevado a x. E como no exemplo anterior, se a gente fica meio desconfiado desse resultado, é só testar, é só eu derivar essa função, não vai acontecer nada, e jogar aqui para ver que funciona. Então, a solução da EDO original é o quê? O YH que a gente tinha achado somado com esse YP.
Então, C1 mais C2x mais C3 é A3x somado com isso aqui, menos EAx sobre 2. E pronto. O assunto da próxima semana é modelagem com equações diferenciais. Eu separei um texto antigo meu que dá alguns exemplos de modelagem em alguns casos particulares. Então, a gente tem exemplos na química, na física e na astronomia, se eu me lembro bem. Mas talvez a aplicação mais bacana de EDOs no momento seja a modelagem de epidemias, né? A gente está no meio de uma epidemia, a gente está no meio de uma pandemia, que parece que é mais do que epidemia, e um modelo muito usado em epidemiologia para, enfim, modelar, tentar estudar epidemias, é o modelo SIR. Então eu achei um videozinho bacana de um professor lá de Pernambuco que explica, eu achei bacana o vídeo, explica como funciona esse modelo. E então o que ele faz, ele dá as hipóteses do modelo, ele explica o modelo e aí ele obtém as equações diferenciais a partir das hipóteses do modelo. Ou seja, ele explica a modelagem por trás desse estudo, desse uso de equações diferenciais para tratar de epidemias, para estudar epidemias. Eu separei também um artigo de divulgação de uma professora lá do Rio Grande do Sul que explica como esse modelo SIR, está sendo usado no caso específico do coronavírus. Na verdade, o que aparece nesse artiguinho dela é uma modificação do modelo visto no vídeo, mas ainda assim dá para reconhecer que é o mesmo modelo. Então é isso. Esse foi o nosso último vídeo. Na semana que vem a gente ainda tem essa parte do curso, que é uma parte bacana, e ainda tem um quiz. Mas acho que já dá para dizer boas férias para todo mundo.